Ikki era um inútil sem valor, porque nasceu sem habilidades mágicas. Então fugiu de casa e se matriculou em uma academia onde se tornou um cavaleiro, e se tornou o lutador mais forte apenas para provar à sua família snob que pelo menos a lógica estava em seus genes. Antes disso, Ikki voltou para o seu quarto após o treino, e notou um par de botas na entrada. Então, por curiosidade, entrou. Surpreendentemente, ele encontrou Stella vestida apenas com roupas íntimas, e em vez de desviar o olhar como um verdadeiro cavalheiro faria, esse tolo idiota decidiu tirar suas próprias roupas para que ficassem iguais. Claro, isso apenas fez Stella vê-lo como um esquisito culto. Eventualmente, ele acabou no escritório do diretor com a marca da mão de Stella na bochecha, enquanto ela o repreendia por pensar com a cabeça de baixo em vez do cérebro. Ela pediu que ele se desculpasse por seu comportamento inadequado, então ele o fez, e ainda disse para Stella fazer o que quisesse com ele. Em resposta ao pedido dele, Stella pediu que se matasse se quisesse que ela o perdoasse, mas ele se recusou. Isso a deixou irritada, pois não podia acreditar que ele se atreveu a recusá-la depois do que havia feito. Antes que ele pudesse reagir, ela liberou sua energia mágica em forma de chamas e tentou transformá-lo em um bife mal passado. Ao se aproximar dele, ela reclamou por ele invadir o quarto de outra pessoa e ficar encarando descaradamente seu corpo sem enredo como o pervertido imundo que ele era. Conectando-se com sua razão interior, Ikki disse a ela que a tinha encarado porque sua beleza o havia cativado. Suas palavras pareceram funcionar, pois Stella parou em seu caminho com o rosto vermelho como um caminhão de bombeiros, já que estava se sentindo envergonhada. Ele então disse a ela que o quarto era dele, deixando-a irritada novamente. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, a diretora voltou. Ela informou que eles seriam colegas de quarto, chocando os dois. Ikki perguntou por que Stella, que era uma aluna de classe A, estava dividindo o quarto com um aluno de classe F como ele. Acontece que Ikki repetiu o ano porque tinha as notas mais baixas tanto em aulas físicas quanto mágicas. Isso lhe rendeu o apelido de Worst One, já que todos o consideravam o mais fraco da escola. A presidente também informou que, se tivessem problemas em serem colegas de quarto, poderiam desistir, então Stella deu a Ikki um monte de regras para seguir caso ele concordasse em ficar. Ikki não parecia gostar delas, e logo os dois começaram a discutir. Então, a presidente sugeriu que fizessem uma batalha simulada para resolver a questão. Ela disse que o vencedor teria o direito de decidir as regras do quarto, então eles concordaram. Bem, Stella só concordou com a condição de que o perdedor se submeteria ao vencedor para sempre, porque ela tinha certeza de que venceria. Quando chegou a hora da batalha, eles se encontraram na arena, e depois que o diretor os lembrou das regras, a luta começou. Sirva a minha vontade, Levitate. Venha pra mim, Hintis. Stella não perdeu tempo e avançou contra Ikki, mas ele desviou do seu ataque. Isso não parou Stella, pois ela continuou atacando-o, mas para sua surpresa, Ikki continuou bloqueando seus ataques. Ele até elogiou sua habilidade com a espada, dizendo que podia ver que ela tinha dedicado tempo ao treinamento. Stella disse para ele não ficar convencido, pois um idiota lento como ele nunca poderia entender seu estilo de luta. Ikki informou que já tinha percebido e, para provar, começou a atacá-la usando o estilo dela. Stella foi pega de surpresa e exigiu saber como ele estava fazendo aquilo. Então ele explicou que era uma técnica dele chamada roubo de lâmina. Ela então decidiu tentar outra técnica, mas Ikki também a percebeu e conseguiu igualar seus golpes. Quando parecia que ele tinha vencido a luta ao cortá-la, ele percebeu que a habilidade mágica de Stella impedia que sua lâmina a ferisse. Irritada por estar prestes a ser derrotada por um fraco certificado, Stella decidiu usar sua habilidade mágica para encerrar as coisas, sabendo muito bem que Ikki era incapaz de usar habilidades mágicas. No entanto, ela não tinha ideia de que ele tinha uma habilidade oculta chamada Ito Ashura, que lhe permitia mover-se tão rápido que você pensaria que o Flash estava na sala. Usando esse movimento, Ikki desferiu um golpe final em Stella, vencendo uma partida pela primeira vez em sua vida patética e miserável. Mais tarde, Stella acordou em um quarto de hospital onde o presidente veio visitá-la, e enquanto conversavam, o presidente revelou que Ikki estava muito exausto. Ela disse que usar Ito Ashura sempre o deixava fraco, por isso ele só podia usá-lo uma vez por dia, levando Stella a perguntar por que Ikki ainda estava classificado muito baixo, mesmo sendo claro que ele tinha habilidades. A presidente explicou que, como Blazer, as habilidades de espada e artes marciais de uma pessoa não eram pontos de avaliação. Ela acrescentou que, apesar de todos esses desafios, Ikki nunca parou de almejar mais alto. Prosseguindo, ela lembrou Stella de sua razão para estudar no Japão, que era se tornar mais forte, e aconselhou-a a ficar ao lado de Ikki se desejasse alcançá-lo. Naquela noite, quando Stella voltou para o seu quarto, encontrou Ikki dormindo, e como uma perseguidora assustadora, ficou ali observando-o. Quando ele se virou, ela percebeu que a camisa dele estava levantada, então tentou tocar suas costas. No entanto, Ikki se moveu naquele momento e prendeu a mão dela na dele, então, para se libertar, ela montou nele.
Quando finalmente recuperou a mão, ela notou seu corpo definido e decidiu saciar sua curiosidade tocando-o. Por razões que só ela sabia, Stella começou a agir como se suas comportas tivessem se aberto. Quando percebeu que estava agindo como uma cadela no cio, ela se repreendeu justamente quando Ikki acordou e perguntou por que ela estava tentando criar uma cena com ele. Stella ficou tão chocada que bateu a cabeça contra o beliche. Depois de cuidar da batida, Stella pediu desculpas a Ikki por julgá-lo como todos os outros e aceitou sua derrota. Quando Ikki mencionou a questão do perdedor se submeter ao vencedor, Stella ficou envergonhada e disse que ele poderia fazer o que quisesse com ela, pois ela era sua serva. Ikki apenas riu de como Stella tinha a mente suja e disse a ela que tudo o que ele queria era que se dessem bem como colegas de quarto, e ela concordou. No dia seguinte na escola, Yuri, a professora deles, informou sobre as partidas internas que o diretor já havia mencionado que começariam na semana seguinte. Yuri informou à turma que o cronograma das partidas seria enviado por e-mail e disse que haveria um total de 10 partidas, com cada uma acontecendo a cada 3 dias. Enquanto ainda estava falando com a turma, ela de repente começou a vomitar sangue e teve que ser levada às pressas para a enfermaria por Stella e Ikki. Então, ela agradeceu por ajudá-la depois de garantir a Stella que era normal para ela vomitar sangue regularmente. Depois que saíram da enfermaria, Ikki foi abordado por um dos colegas de classe que foi um pouco invasivo com o conforto de Stella. A garota se apresentou como Kagami e disse a Ikki que era sua fã, pois tinha visto sua atuação durante a batalha simulada com Stella no dia anterior. Ela disse que queria apresentá-lo no jornal da escola enquanto pressionava seus volumosos seios contra o braço dele, deixando Stella com ciúmes. Depois que ela se afastou, Ikki se desculpou com Kagami e correu atrás de Stella. Mas antes que pudesse detê-la, ele ouviu a voz de sua irmã, então se virou para ver de onde vinha. Quando ele a avistou, chamou seu nome, Shizuko, e ela se aproximou dele, mas antes que ele pudesse completar o que estava dizendo a ela, ela o beijou. Ikki. 3. Oh. Chocando todos ao redor, inclusive Ikki. E enquanto Stella exigia saber o que estava acontecendo, Kagami tirou fotos para o jornal. Eventualmente, Shizuko se afastou de seu irmão atordoado, dizendo que sentiu muita falta dele. E quando Stella perguntou por que ela tinha beijado o irmão, Shizuko disse que era um profundo sinal de carinho entre irmãos. Nesse momento, Stella tinha certeza de que Shizuko precisava ser enviada a um psiquiatra e disse a ela que era impróprio o irmão se beijarem. Shizuko a ignorou e disse a Ikki que não se oporia se ele insistisse em uma sessão de treino intensa para se reacostumarem. Stella imediatamente puxou a garota delirante de Ikki e o repreendeu por agir como se fosse normal irmãs treinarem regularmente juntas. A interferência dela irritou Shizuko, que disse para ela parar de se intrometer nos assuntos deles. Mas Stella argumentou que qualquer coisa envolvendo Ikki era da conta dela. Shizuko quis saber por quê, então Stella exclamou irritada que ela era a serva de Ikki, dando uma lição em todos. Kagami estava super animada com a fofoca picante que tinha acabado de conseguir para o seu jornal, mas Ikki garantiu a ela que não era verdade. No entanto, Stella insistiu que era verdade e até sugeriu que ele tinha pedido para ir para a cama com ela. Ikki disse a Stella para parar de deixar seu monstro hormonal controlar seu pensamento, mas antes que ela pudesse responder, Shizuko exigiu saber se o que Stella disse era verdade. Ele tentou explicar que Stella estava interpretando mal suas palavras, mas Shizuko já havia perdido toda a noção de razão. Ela prometeu a Ikki que o libertaria das garras da tentadora imoral e convocou sua arma. Stella fez o mesmo e zombou de Shizuko por possuir uma arma que combinava com o tamanho de suas bugigangas. Shizuko argumentou que era melhor ter estrutura de passarela do que ter um peito grande e nenhuma célula cerebral. As duas garotas discutiram por um tempo antes de atacarem uma a outra e destruírem a área onde haviam lutado. As ações delas resultaram em punição pelo presidente para limpar todos os banheiros femininos, pois era proibido duelar fora das áreas designadas. Depois de completarem sua punição, ambas as garotas decidem ir para casa, mas acabam discutindo novamente. Stella disse a Shizuko que ela era louca por querer fazer coisas indecentes com o irmão dela, mas Shizuko argumentou que Stella nunca entenderia o laço entre irmãos. Stella insistiu que ela desse um exemplo desse tal laço, mas Shizuko disse que ela nunca entenderia como o irmão dela se sentia. Ela então deixou escapar que a família deles tratou Ikki como se ele não existisse durante toda a sua vida e saiu antes que Stella pudesse questioná-la. Stella continuava pensando no que Shizuko lhe dissera quando Ikki se aproximou e perguntou qual era o problema. Ela então perguntou a ele sobre o que Shizuko havia dito, então ele decidiu explicar as coisas esperando que ela entendesse. Ele contou que tinha nascido em uma família que produziu blazers habilidosos ao longo dos anos. No entanto, quando perceberam que ele não tinha habilidades mágicas, trataram-no como um móvel indesejado. Eventualmente, ele se cansou do maltratamento e fugiu, mas naquele dia foi pego numa tempestade de neve e pensou que iria morrer.
Quando estava prestes a aceitar seu destino, ele foi abordado por seu bisavô, que lhe disse para não desistir. O velho lhe disse para não deixar a rejeição da família impedi-lo de se tornar grande, então ele decidiu se tornar como ele. Ikki disse que, como sua família se recusou a treiná-lo, ele sempre treinou sozinho e conseguiu se matricular na academia. Infelizmente, eles se recusaram a aceitar que um fracasso inútil como ele pudesse se tornar um cavaleiro, então dificultaram as coisas para ele. Eles garantiram que o ex-presidente impusesse uma regra que permitia apenas aqueles com habilidades mágicas assistirem às aulas, assim Ikki não se formaria. No entanto, seus esquemas desleais não o impediram de sonhar em se tornar um cavaleiro, então ele persistiu. Ele disse a Stella que continuaria lutando para provar a eles que ele não era um inútil, tornando-se um cavaleiro. Alguns dias depois de Stella e Ikki terminarem de treinar, ela disse a ele que sua primeira partida intraescolar havia sido decidida. Quando ela lhe contou quem era seu oponente, Ikki tentou lhe dar algumas informações sobre ele, mas Stella disse que queria ir às cegas. No momento seguinte, o sino tocou sinalizando o início das aulas, então Ikki se levantou para sair. Stella não o seguiu, então quando ele se virou para ver o porquê, ela tentou convidá-lo para um encontro, mas o telefone dele apitou naquele momento, pensando que era uma informação sobre o seu oponente. No entanto, acabou sendo uma mensagem de Shizuku pedindo-lhe para ir às compras com ele no dia seguinte. Stella estava irritada porque o fedelho astuto a tinha superado ao convidar Ikki para sair e não ficou feliz quando ele respondeu que iria. Como esperado, Stella acompanhou Ikki em sua viagem de compras com Shizuku porque não queria que ele passasse tempo sozinho com Shizuku. Por outro lado, Shizuku apontou que Stella estava mais uma vez se intrometendo em assuntos que não diziam respeito a ela. Enquanto as duas garotas se enfrentavam em um concurso de olhares, Ikki notou o rapaz ao lado de Shizuku e perguntou quem ele era. O rapaz se apresentou como Alice, colega de quarto de Shizuku, e disse que Shizuku o tinha convidado. Enquanto caminhavam pelo shopping, Stella notou que Shizuku e Ikki estavam de mãos dadas, então reclamou sobre... Shizuku disse que não havia nada de errado em irmãos darem as mãos e disse a Stella que ela estava agindo como uma vaca ciumenta, insinuando que Stella estava nutrindo sentimentos românticos por Ikki, mas como esperado, ela negou. Enquanto isso, no escritório de segurança do shopping, os guardas estavam prestes a trocar de turno quando foram atacados. Ikki e os outros tinham parado em um café para comer algumas sobremesas, e quando Ikki percebeu que Shizuku tinha creme no rosto, ele limpou e lambeu. Shizuku ficou tão vermelha que Alice a provocou por isso, mas quando eles se viraram para olhar para Stella, viram que ela estava com o rosto cheio de creme. Para o desespero dela, ele se levantou para pegar alguns lenços para limpar o rosto dela. Depois que ele saiu, Shizuku chamou Stella de idiota, mas Alice apenas riu e disse que achava que ela parecia fofa. Mais tarde, os meninos foram ao banheiro, e enquanto lavavam as mãos, Ikki agradeceu a Alice por ser amiga de Shizuku. Assim que Alice estava dizendo a ele que estava feliz por ser amigo de Shizuku, ele ouviu um som e sinalizou para Ikki ficar quieto. No momento seguinte, a porta foi aberta com força, e um cara armado com uma máscara de esqui começou a atirar no lugar. Depois que o cara e seu parceiro saíram, Ikki e Alice voltaram para o banheiro através de um portal que Alice havia feito. Os dois garotos imediatamente perceberam que o shopping havia sido sequestrado, então decidiram brincar de polícia e ladrão. Alice convocou sua arma que lhe permitia manipular sombras e a usou para abrir um portal. Usaram o portal para chegar à sala de segurança e encontraram todos os guardas desmaiados e amarrados. Ikki fez uma ligação para o diretor da escola, que autorizou o uso de suas armas fora da escola. Ela lhes disse que os ladrões tinham alguém de blazer trabalhando com eles e pediu para terem cuidado. Enquanto isso, Stella, Shizuku e algumas outras pessoas tinham sido reunidas como reféns em outra parte do shopping. Então, Shizuku pediu a Stella que ganhasse tempo para colocar seu plano em prática. Antes que Stella pudesse fazer qualquer coisa, um garotinho jogou seu sorvete em um dos ladrões que havia agredido sua mãe. O homem sem coração chutou o menino ao chão antes de abrir fogo contra ele, mas Stella entrou em ação nesse momento e o salvou. Como sua habilidade impedia que as balas a machucassem, Stella se aproximou do idiota musculoso, exigindo falar com o líder deles. O cara continuou atirando até que o líder ordenou que parasse e se apresentou a Stella como Bichal, depois de reconhecê-la como a princesa do Império Vermilion. Ele então se virou para o cara que tinha atirado nela e perguntou por que ele havia tentado machucar os reféns. O cara contou o que tinha acontecido, então Bichal disse que a criança não tinha sido culpada. Ele disse que a culpada era a mãe que não tinha educado bem o filho e disse que ela tinha que pagar com a vida. Antes que ele pudesse puxar o gatilho, Stella o atacou e percebeu tarde demais que ele a havia levado a fazer isso. Bem antes de sua lâmina tocá-lo, ele absorveu o ataque de fogo dela com a mão esquerda e contra-atacou com a direita. A força mandou Stella voando pela sala enquanto ele explicava que seu anel lhe permitia usar o poder dela contra ela. Stella tentou atacá-lo novamente, mas ele disse que, se ela quisesse salvar os reféns, tudo o que tinha que fazer era se despir e implorar para ele.
Ikki, que estava assistindo das sombras, ficou irritado com o pedido de Bichal. Ele tentou ir ajudar Stella quando ela começou a tirar a roupa, mas Alice o impediu prendendo sua sombra na parede. Quando ele exigiu que ela o soltasse, Alice disse-lhe para ter um pouco de fé em Shizuku, pois ele sabia que ela podia controlar sua magia melhor do que ninguém. Quase imediatamente, Shizuku criou uma barreira mágica ao redor dos reféns, usando sua habilidade de manipular a água, fazendo com que os ladrões abrissem fogo contra eles. Sete espadas secretas, Haikyuu. Justamente quando pensaram que tudo havia acabado, uma mulher que estava fingindo ser refém agarrou outra refém e apontou uma arma para ela. Ela exigiu que deixassem Bichal ir, senão colocaria uma bala na mulher. Mas antes que alguém pudesse reagir, alguém tirou Bichal e a mulher de cena. Enquanto todos olhavam em volta se perguntando de onde veio o ataque, um cara apareceu do nada. Ikki imediatamente o reconheceu como Kirihara, e pela maneira que Kirihara falou com ele, era óbvio que havia uma rixa entre eles. Mais tarde, enquanto a polícia prendia os suspeitos, Kirihara foi cercado por um grupo de fãs adoradores, elogiando-o por salvar o dia. Stella e Shizuku expressaram seu desagrado por ele, mas Ikki a surpreendeu ao se aproximar de Kirihara e agradecê-lo. Kirihara então aproveitou a oportunidade para zombar de Ikki por ser um fraco, o que Stella não aceitou, então ela defendeu Ikki. Kirihara apenas riu e disse que Ikki estava enganando-a com sua bravata falsa, e disse que ele não passava de um covarde medroso. Ele também revelou que era o primeiro oponente de Ikki nas batalhas intraescolares, chocando Ikki. Na semana seguinte, as partidas intraescolares começaram com Stella vencendo sua primeira luta. Porque seu oponente estava muito intimidado para lutar, desistiu. Após a partida, ela voltou para seu dormitório e encontrou Ikki assistindo a vídeos antigos das lutas de Kirihara. Ele admitiu que estava estudando-os para entender como a habilidade de Kirihara, que era chamada Área Invisível, funcionava. Era uma técnica que não só mascarava sua presença, mas também o ajudava a atacar seus oponentes de qualquer lugar. Ikki disse a Stella que sua habilidade de fogo era a única coisa que podia superar a habilidade de Kirihara, então ela era provavelmente a única pessoa contra a qual ele não lutaria. Por outro lado, ele estaria vulnerável em sua luta com Kirihara, mas garantiu a ela que faria de tudo para vencer a partida. Mais tarde, Ikki foi correr e encontrou Alice, que perguntou o que havia acontecido entre ele e Kirihara no passado. Ikki explicou que Kirihara ficou obcecado por ele durante seu primeiro ano na academia. Ele disse que Kirihara tentou provocá-lo para lutar com ele para que fosse expulso. Ikki tinha resistido às suas tentativas e permitiu que ele o machucasse porque não queria dar ao ex-presidente uma razão para expulsá-lo, já que lutar fora da área designada era proibido. Alice simpatizou com ele por ter que passar por tudo aquilo, e disse que desejava que alguém que tornasse as coisas melhores para ele aparecesse. No dia seguinte, antes da luta de Ikki, ele assegurou a Stella, Shizuku e Alice que estava bem. Alice sabia que ele não estava, mas desejou-lhe boa sorte mesmo assim antes de ele se afastar com as garotas. Enquanto Ikki esperava para que sua luta começasse, ficou evidente que ele estava longe de estar bem, pois lembrava de todos os aspectos terríveis de sua vida. Quando conseguiu se acalmar, ouviu o locutor chamando seu nome para a luta. Enquanto ele caminhava para o centro do palco, Kirihara disse que esperava que ele não aparecesse, mas disse que estava feliz por ele ter vindo, pois planejava humilhá-lo. Após o sinal para começar a luta ser dado, Kirihara convocou sua arma e usou sua habilidade para transformar o palco em uma floresta. Quase imediatamente ele começou a disparar flechas em Ikki, mas ele desviou todas, pois conseguia senti-las. Também não levou tempo para Ikki descobrir de onde Kirihara estava atacando e ir atrás dele. Kirihara elogiou Ikki por usar o cérebro, mas disse-lhe que não teria a mesma sorte daqui em diante. Em seguida, tornou-se invisível novamente e começou a disparar flechas contra Ikki, nenhuma das quais Ikki não conseguiu desviar. Stella expressou sua frustração com a situação de Ikki e disse que ele deveria ter derrotado Kirihara na começo. Alice então apontou que Ikki estava nervoso demais para pensar direito, fazendo-a perceber que Ikki estava criando uma falsa impressão. Para piorar as coisas, as provocações de Kirihara fizeram os estudantes que assistiam começarem a zombar de Ikki. Stella ficou furiosa ao ouvi-los menosprezar Ikki, então ela gritou o mais alto que pôde e mandou eles enfiar suas opiniões em seus traseiros. Ela também disse que não tinham o direito de zombar do homem que ela amava, e pediu a Ikki para parar de deixar um imitador do Arqueiro Verde tirar seu orgulho. Assim que Ikki ouviu suas palavras, ele se levantou e deu um soco no rosto dele antes de ativar Retoshura. Kirihara, que ainda não tinha percebido que estava em perigo, chamou Ikki de simplório tolo por se deixar levar pelas palavras de Stella. Mas Ikki provou que era melhor do que ele ao pegar a próxima flecha que Kirihara disparou contra ele, o que o surpreendeu.
Foi nesse momento que Kurihara soube que estava perdido, porque o covarde sem espinha começou a entrar em pânico enquanto atirava em Ikki. Ikki, por outro lado, estava calmo como um rio fluindo, e defletiu facilmente todos os seus ataques. Percebendo que estava prestes a perder, Kurihara tentou usar um toque no jutsu para convencer Ikki a poupar-lhe. Ikki o ignorou e avançou para dar o golpe final, mas conseguiu parar sua lâmina de apunhalar Kurihara, que desmaiou de choque. Depois que Ikki foi declarado o vencedor, ele desmaiou de exaustão e mais tarde acordou na clínica com Stella ao seu lado. Depois de alguns momentos constrangedores, os dois confessaram seus sentimentos um pelo outro e prometeram aumentar seus níveis até que pudessem se enfrentar no torneio de esgrima das 7 estrelas. 2 semanas após sua primeira vitória, Ikki continuou vencendo todas as outras partidas em que participou, conquistando muitos fãs. Kagami era uma delas e implorou a Ikki que lhes ensinasse esgrima, dizendo que ele era o melhor nisso. Stella os observou com ciúmes, mas não disse nada, pois não queria ser conhecida como a namorada pegajosa, embora parecesse que queria arrancar o cabelo de Kagami. Alguns estudantes do sexo masculino que também estavam observando as interações de Ikki e Kagami não se importaram em esconder seu ódio por Ikki agora que ele estava ficando popular. No dia seguinte, enquanto Ikki e as garotas estavam tendo sua primeira sessão de treinamento, seus odiadores se aproximaram e tentaram atacá-lo. Ikki nem sequer suou ao derrubá-los facilmente, então os garotos imploraram por seu perdão e admitiram que estavam com inveja. Disseram que odiavam o fato de que um tolo feio e sem carisma estava recebendo toda a atenção que eles desejavam ter e imploraram para que ele os treinasse. Ikki concordou, e enquanto o treinamento continuava, Stella perguntou como ele tinha conseguido reunir mais pessoas. Ikki disse que estava feliz por poder ajudá-los, mesmo que todos tivessem habilidades que superassem as dele. Enquanto conversavam, ela tentou inventar uma desculpa para entregar-lhe uma garrafa de água, mas Shizuku foi mais rápida e deu-lhe uma lata de suco. Enquanto ele bebia, ela provocou Stella sobre as garrafas de água. Então Stella mentiu que eram para ela e se forçou a bebê-las. Shizuku então insistiu que Ikki a treinasse também, deixando Stella com ciúmes, então ela fez o mesmo pedido. No entanto, a resposta de Ikki deixou claro que ele não estava interessado em ensiná-la, então ela saiu irritada. Enquanto ela atravessava o campus insultando Ikki, encontrou Alice, que perguntou se ela tinha visto Shizuku, e ela disse-lhe que a pequena vadia estava cravando suas presas em seu homem, usando o treinamento como desculpa. Quando ela notou o videogame que ele estava segurando, ele lhe disse que foi Kagami quem havia dado a ele. Mais tarde naquele dia, Stella sentou-se em seu quarto jogando o jogo de simulação que pegara de Alice. Como ela e Ikki não faziam coisas que os casais faziam juntos, decidiu viver sua fantasia usando o jogo. No entanto, Ikki escolheu esse momento para voltar, pegando-a completamente de surpresa e assustando-a. Ela conseguiu desviar a atenção dele da TV e perguntou por que ele tinha voltado tarde, então ele disse que tinha feito planos com os outros para ir à piscina. Quando ele perguntou se ela queria ir com eles, ela disse que não havia motivo, já que ele não queria treiná-la também, e que teve que explicar que ela estava em um nível muito mais alto do que ele e disse que não havia nada que ele pudesse ensinar a ela. Na piscina no dia seguinte, enquanto Ikki instruía seus alunos leais sobre o que fazer, Stella tentou fazer alguns exercícios por conta própria. No entanto, ela quase se afogou quando Kagami a surpreendeu perguntando se ela e Ikki tinham passado da segunda base. Stella negou estar em um relacionamento com Ikki, então Kagami disse que iria tentar e torná-lo dela. Ao ouvir isso, Stella gritou como um banshee, dizendo a Kagami para não dar em cima do seu homem. Kagami jurou levar o segredo para o túmulo, mas pediu a Stella para contar todos os detalhes suculentos sobre o relacionamento dela com Ikki. Stella então revelou que um casal de velhinhos tinha mais intimidade do que ela. Kagami não conseguia acreditar e perguntou a Stella se ela já tinha dito a Ikki o que queria dele. Stella disse que não queria parecer uma vadia desesperada e assustá-lo, mas Kagami a assegurou que não faria isso. Acontecer. Ela então correu para ligar para Ikki, mas quando ele veio falar com Stella, ela interpretou mal suas palavras e achou que ele queria terminar com ela. Os dois tolos sem noção começaram a discutir, mas eventualmente deixaram claro que desejavam fazer as coisas que casais normais fazem juntos. Depois de concordarem em fazer o relacionamento funcionar, eles se beijaram. No caminho de volta para casa, enquanto seus colegas dormiam, ambos sentados no fundo do ônibus, de mãos dadas e sorrindo como bobos. Felizmente, fomos poupados de ver mais do seu amor meloso quando receberam um e-mail sobre a próxima partida. Seus próximos oponentes eram membros do conselho estudantil, que eram conhecidos por serem muito fortes. No entanto, eles provaram não ser páreo para Ikki e Stella, que os derrotaram facilmente, garantindo a 6ª vitória consecutiva para si. Após a partida, Ikki, Shizuku, Stella e Alice estavam voltando para casa, e enquanto as garotas brigavam por quem tinha o direito de cuidar do pulso torcido de Ikki, Alice apontou que alguém os estava seguindo. Ikki disse a ele que estava ciente e comentou que a garota o observava há mais de uma semana. Então Alice sugeriu que ele a confrontasse.
Quando a garota percebeu que tinha sido avistada, ela entrou em pânico e caiu numa piscina próxima. Mais tarde, ela acordou na clínica e agradeceu por salvá-la antes de se apresentar como Ayatsuji Ayase. Ikki reconheceu seu sobrenome e perguntou se ela era parente de Ayatsuji Kito, o último samurai. Ayase disse a ele que ele era seu pai, e Ikki expressou sua alegria em conhecer a filha de seu ídolo. Quando ele perguntou a Ayase onde estava seu pai, ela lhe contou que ele estava hospitalizado devido a um acidente durante uma partida. Shizuko e Stella então perguntaram por que ela estava agindo como uma fã obcecada e perseguindo Ikki. Ayase assegurou a elas que não tinha nenhum interesse indecente em Ikki e disse que queria que Ikki a ensinasse esgrima. No entanto, ela não sabia como falar com rapazes, então vinha seguindo-o para ver se algum dia teria coragem de se aproximar dele. Ikki então se ofereceu para ensiná-la. Então no dia seguinte, ela se juntou a ele para uma sessão de treino 1 a 1 enquanto os outros estudantes treinavam. Após treinar por um tempo, Ikki percebeu que, embora Ayase fosse habilidosa, ela não estava liberando todo o seu potencial, então ele fez algumas perguntas a ela. Ayase admitiu que tudo o que queria era superar seu pai, mas por mais que treinasse, nunca conseguia. Ikki apontou que a estrutura do seu corpo era diferente da do pai e disse que se ela continuasse a copiá-lo, nunca iria progredir. Depois de pedir permissão para tocá-la, ele posicionou suas coxas de uma maneira específica e pediu que ela o atacasse. Ayase fez o que ele pediu e ficou surpresa ao ver que seus movimentos estavam melhores e mais rápidos do que antes, o que a deixou feliz. Ao voltarem para casa naquele dia, Ikki pediu desculpas por tocá-la de maneira inapropriada. Ayase disse-lhe para não se preocupar, pois suas mãos a lembravam de seu pai. E disse que admirava pessoas que colocavam suas almas nas coisas que valorizavam. Quando percebeu Shizuku e Stella olhando para ela de forma estranha, assegurou-lhes que Ikki não era seu tipo, pois ela preferia homens como Kento Minami. Ela então disse a Ikki que estava certa de que treinar com ele lhe garantiria um lugar no próximo torneio. No dia seguinte, depois do treino, Ikki, Stella e Ayase foram a um restaurante, porque Ayase queria agradecê-los por ajudá-la. Enquanto estavam lá, um grupo de delinquentes entrou no restaurante e Ayase paralisou visivelmente enquanto eles falavam com ela. Decidindo ser seu herói de armadura brilhante, Ikki disse para eles irem embora, pois estavam deixando Ayase desconfortável. O líder deles, Kuraldo, apontou que Ikki era um espadachim e, após servir-lhe uma bebida, quebrou a garrafa na cabeça dele. Stella levantou-se rapidamente, mas Ikki disse para ela não fazer nada, o que irritou Kuraldo, então ele cuspiu no rosto dele. Stella ficou irritada e tentou sacar sua espada, mas Ikki a impediu e disse que era contra as regras da escola lutarem público. Eventualmente, Kuraldo e sua gangue foram embora, e depois de Ikki limpar o rosto, Stella perguntou por que ele não tinha desviado do ataque. Ikki apontou que isso teria causado mais problemas para eles, e ele estava tentando evitar ser expulso por motivos fúteis. Nesse momento, um baixinho de cabelos brancos falou ao lado de Ayase, e elogiou Ikki por evitar uma briga com Kuraldo. Ele revelou que Kuraldo era o as da Academia Tonhou, e um grande valentão. Ele disse que Kuraldo ficou entre os 8 primeiros no torneio de esgrima das 7 estrelas realizado no ano passado, então Ikki foi sábio por não lutar com ele. Suas palavras foram apoiadas por um fã fervoroso de Bridgeton, que disse que se eles tivessem lutado, as coisas teriam saído mal. Stella perguntou a Ikki quem eles eram, e ele disse que eram membros do conselho estudantil da Academia Ragun. Após saírem do restaurante, Ikki e Ayase receberam e-mails informando que lutariam um contra o outro na próxima partida. Ayase imediatamente saiu correndo após ler, sem dizer uma palavra para Ikki ou Stella. Nos dias seguintes, Ayase não apareceu para o treino e na noite antes da luta, Ikki informou Alice que Ayase pediu para vê-lo. Alice apontou que poderia ser uma armadilha, mas Ikki insistiu em ir. Ele encontrou Ayase no telhado de um dos prédios da escola, e ela perguntou o que ele faria se enfrentasse um oponente que não pudesse vencer. Ikki disse que garantiria lutar de forma justa e honesta, mesmo estando em desvantagem. Ayase o chamou de tolo e disse que, se estivesse em seu lugar, faria de tudo para garantir a vitória. Enquanto falava, ela acionou sua arma e deu um toque no cabo com o dedo, fazendo a rede atrás dela rasgar. Antes que Ikki pudesse reagir, Ayase se jogou do telhado, então ele não teve outra escolha a não ser ativar Retato Ohara. Ele conseguiu agarrá-la no ar e se afastou do prédio para que pudessem cair na piscina. Quando saíram, Ikki repreendeu Ayase por fazer algo tão tolo, mas ela revelou que o tinha feito usar Retato Ohara para que ele não pudesse usá-lo durante a luta deles. Depois que ela os deixou sozinhos, Ikki conseguiu arrastar seu corpo fraco de volta ao quarto antes de desmaiar sobre Stella. Quando a manhã chegou, Ikki acordou na clínica, mas antes que pudesse explicar o que aconteceu a Stella e aos outros, o diretor entrou. Ela os levou para seu escritório e perguntou a Ikki o que o levou a destruir um prédio da escola, mas Ikki se recusou a dar os detalhes. Ele disse que aceitaria qualquer punição que ela quisesse lhe dar e perguntou se ela poderia lhe contar mais sobre Ayase.
Ela então puxou seu arquivo e explicou que 2 anos atrás, o pai de Ayase perdeu uma partida contra Kuraldo. A derrota levou-o a ser hospitalizado e Kuraldo assumiu o controle de tudo o que ele possuía. Depois de sair do escritório da diretora, Ikki e os outros se sentaram do lado de fora, e eles perguntaram a Ikki o que ele planejava fazer sobre a partida. Ele lhes disse que enfrentaria Ayase com toda a sua força, pois não pretendia perder a partida. Shizuko tentou reclamar, mas ele a assegurou que ficaria bem e pediu a Stella para acompanhá-lo em algum lugar antes da luta. Quando chegou a hora da partida, Ikki enfrentou Ayase no ringue e se moveu para atacá-la primeiro. No entanto, antes que pudesse alcançá-la, ela tocou na espada e ele foi cortado por um turbilhão invisível. Antes que ele pudesse reagir, ela fez de novo, fazendo todos se perguntarem como ela estava fazendo isso. Ikki eventualmente percebeu que ela havia preenchido o ar com cortes de katana, e ao tocar sua espada, ela os ativava. Alice e os outros também perceberam o que ela tinha feito, e ele apontou que era contra o regras. Shizuko disse que se os oficiais percebessem, Yuasa seria desclassificada e Ikki venceria. Mas o oficial responsável era Yuri, e não parecia que ela tinha percebido, então Yuasa continuou atacando Ikki. Ela o cortou com sua lâmina e usou sua habilidade para abrir o ferimento antes de decidir acabar com tudo de uma vez por todas. Eu usei minha habilidade para abrir aquele ferimento, eu o peguei. E essa tem sido agressivo, até agora. Kurogane, sinto muito. Foi mostrado que ele havia pedido a Yuri para não fazer nada, mesmo que ela notasse as armadilhas que Ayase preparou na área. Ele disse que queria acreditar que a Ayase era realmente uma boa pessoa, e que estava agindo daquela forma apenas por causa do que Kurou fez ao pai dela. No presente, ele avançou contra ela, e ela tentou pará-lo ativando os cortes de sua katana, mas Ikki os desviou. Isso apenas aumentou a frustração dela, permitindo que Ikki a cortasse usando uma técnica secreta chamada Shinkiro Off. Alice e os outros perceberam que ele tinha colocado sua espada no modo ilusão para não machucá-la, e Yuasa exigiu saber por que ele se recusava a cortá-la. Ele disse a ela que não precisava, já que ela não podia mais se dar ao luxo de lutar. Yuasa tentou provar que ele estava errado, mas descobriu que não conseguia se mover e Ikki disse que era porque ela não estava lutando com o orgulho de um verdadeiro espadachim. Yuasa então aceitou sua derrota e enquanto chorava, Ikki prometeu ajudá-la a recuperar tudo o que ela havia perdido. No dia seguinte, Yuasa levou Ikki e Stella ao dojo de sua família, e quando chegaram lá, encontraram os comparsas idiotas de Kuraos. Um pouco mais tarde, ele entrou no dojo e desafiou Kuraoji para um duelo no lugar de Yuasa pelo dojo. Kuraoji disse a ele que precisava provar que valia seu tempo se quisesse que ele o levasse a sério, então Ikki jogou os telefones e distintivos de seus amigos diante dele. Isso intrigou Kuraoji, então ele invocou sua arma, e os dois começaram a lutar em uma batalha intensa. Kuraoji ficou impressionado que Ikki conseguiu acompanhar seus ataques e tentou atacá-lo por trás. Ikki imediatamente ativou a visão perfeita e conseguiu evitar o ataque, mas quase não conseguiu desviar do último ataque. Ele então revelou que Kuraoji foi capaz de derrotar o pai de Yuasa porque ele tinha um tempo de reação rápido. Foi por isso que, quando ele se movia, quem assistia pensava que ele fazia sua espada desaparecer. Kuraoji disse a ele que saber como sua habilidade funcionava não garantia que Ikki venceria, e começou a atacá-lo mais rápido. Ikki conseguiu acompanhar e até bloqueou seu ataque usando uma guarda normal. Então Kuraoji aumentou sua velocidade. Desta vez, Ikki não conseguiu acompanhar e teria se machucado gravemente se não tivesse tropeçado em um tapete. No entanto, isso não foi suficiente para detê-lo, pois Ikki continuou lutando com Kuraoji e até esboçou um sorriso enquanto fazia isso. Yuasa tentou intervir, mas Stella a impediu, dizendo que se ela o fizesse, nunca recuperaria o dojo da família. Yuasa tentou argumentar, então Stella apontou que Ikki estava extremamente feliz e aproveitando a luta. Ela então perguntou se o pai dela se arrependia de ter lutado com Kuraoji, e Yuasa disse que sim, porque se ele não tivesse lutado com Kuraoji, eles estariam vivendo felizes. Stella fez ela entender que, como um espadachim orgulhoso, o pai dela estava feliz por ser desafiado. Isso fez com que Yuasa relembrasse os eventos do duelo na sua mente como se fosse o novo álbum do Ikki. Ao fazer isso, ela percebeu que seu pai tinha apreciado o duelo mais do que ela acreditava, e começou a chorar, pois sentia que não entendia os sentimentos de um verdadeiro espadachim. No momento seguinte, a atenção deles foi atraída para Ikki e Kuraoji, e eles notaram que Kuraoji estava cansado. Stella então apontou que usar sua habilidade por muito tempo o deixava extremamente cansado. No entanto, Kuraoji não estava pronto para desistir, então Ikki declarou que devolveria os 2 anos que Yuasa perdeu. Quando ele avançou contra Kuraoji, não tentou bloquear seus ataques, e a Yuasa percebeu que ele estava usando a técnica secreta que seu pai lhe ensinou.
Quando ele desferiu o golpe final em Kuraod, Stella disse a Iasa que Ikki tinha usado aço de lâmina para replicar sua técnica secreta. Depois que Kuraod aceitou sua derrota, ele se virou para partir e disse a Ikki que eles cruzariam espadas novamente no torneio de esgrima das 7 estrelas. Quando ele se foi, Iasa começou a chorar e disse que não estava à altura de carregar o legado de seu pai. No entanto, Ikki e Stella conseguiram convencê-la de que ela faria um ótimo trabalho. Ela agradeceu-lhes e prometeu dar o melhor de si para se tornar uma grande espadachim. Alguns dias depois, após Ikki e Stella vencerem a sua 12ª luta de seleção, o presidente os enviou para uma semana de férias no campo de treinamento da escola. Stella estava muito animada para passar um tempo a sós com Ikki, mas quando chegaram lá, foram recebidos pelos membros do conselho estudantil. Depois que Stella e Renren terminaram uma partida de tênis de superpoderes, foram informadas de que estavam lá para limpar o local. Enquanto isso, Shizuku viajou de volta para casa a pedido de sua mãe, embora odiasse estar lá. De volta ao chalé, Stella e Ikki saíram para ver a cachoeira. No caminho, Ikki percebeu que Stella estava ficando para trás. Quando ele sugeriu que voltassem ao chalé, Stella recusou, dizendo que queria passar um tempo sozinha com ele. Depois de caminhar por mais alguns minutos, Ikki percebeu que Stella não estava bem e insistiu para que voltassem. No entanto, começou a chover, e enquanto se afastavam, não perceberam um sujeito suspeito de chapéu os observando. Eles encontraram uma cabana na montanha e decidiram ficar lá até a chuva acalmar. Ikki pediu a Stella para tirar as roupas molhadas para que sua condição não piorasse, mas ela se sentiu um pouco constrangida. Ikki então tirou suas roupas, fazendo Stella dizer que suas ações a lembravam do primeiro dia em que se conheceram. Eventualmente, ela se sentiu confortável o suficiente e começou a tirar as roupas, mas estava muito fraca, então Ikki se ofereceu para fazê-lo. Ikki fez o possível para controlar seus hormônios e se concentrar na tarefa em mãos. Quando terminou, Stella pediu se ele poderia tirar seu sutiã também, pois ela não conseguia respirar direito e Ikki conseguiu fazê-lo. No entanto, Stella percebeu que o seu pequeno soldado estava a postos e apontou isso, fazendo com que ele se desculpasse por seu desvio. Pensamentos. Ela então perguntou se ele queria enfiar a vara na caverna dela, mas Ikki recusou, dizendo que a amava demais para se envolver em tais atividades tão cedo. Ele disse que queria ser orgulhoso o suficiente para anunciar seu amor por ela à família deles. A conversa deles foi interrompida pelo toque do telefone de Ikki. Então ele se levantou para atendê-lo e dizer aos outros onde encontrá-la. Sem que eles soubessem, o homem que o seguia fez uma ligação para um gordo feioso que pediu para ele prosseguir com o plano. Enquanto isso, na casa da família de Ikki, Shizuku foi chamada por seu pai, que disse estar orgulhoso dela por ter vencido todas as suas partidas de seleção. Quando Shizuku perguntou se ele sentia o mesmo sobre Ikki, ele não respondeu, o que a fez ir embora irritada. De volta ao alojamento, Ikki ouviu um som vindo de fora, então ele foi investigar e descobriu um golem. Ele rapidamente correu para tirar Stella antes que o golem destruísse o alojamento. Ikki manteve Stella a uma distância segura e atacou o golem, mas ele continuava se reconstituindo e atacando. Quando os golems menores notaram Stella, tentaram atacá-la, mas Rinrin usou sua super velocidade para salvá-la. Os outros membros do conselho estudantil logo chegaram e se juntaram à batalha contra os golems. No entanto, eles continuavam se reconstruindo, e Misugi apontou que o golem estava sendo controlado por um blazer usando fio de aço. Assim que as palavras saíram de sua boca, a presidente do conselho estudantil, Touka, chegou e derrotou o golem usando sua habilidade de relâmpago. Raikiri. Isso também enviou um choque de raios para o tolo que controlava o golem. No mesmo momento, Shizuku recebeu um e-mail informando-a que sua próxima adversária era Touka. No dia seguinte ao retorno de Ikki e Stella à escola, eles se encontraram com Alice, e após discutirem o ataque do golem, passaram a falar sobre a próxima luta de Shizuku. Ele contou que ela estava fazendo uma batalha simulada com um usuário de relâmpago de alto nível para se preparar para sua luta contra Touka. Stella expressou sua preocupação com Shizuku, já que sua habilidade com água a tornaria vulnerável à habilidade de relâmpago de Touka. Alice garantiu a ela que Shizuku ficaria bem, pois poderia criar água pura sem impurezas, então a eletricidade não passaria. Ikki disse a eles que queria que Shizuku ganhasse, mas afirmou que não queria que ela se esforçasse demais apenas para vencer Touka. Mais tarde, Stella foi visitar Shizuku e deixou escapar que Ikki estava preocupado com ela, chocando dela. Quando ela estava sozinha com Alice, disse a ele que se fosse Stella enfrentando Touka, Ikki não estaria preocupado. Ela disse que era porque ainda não era forte o suficiente para ser reconhecida como uma cavaleira. No entanto, prometeu se tornar uma cavaleira digna do reconhecimento do irmão e garantir que poderia estar ao lado dele com orgulho. Quando chegou a hora da luta entre Shizuku e Touka,
Ambas as garotas estavam no ringue com suas armas à mostra, mas ninguém se movia. Ikki disse aos outros que Shizuku estava sendo cautelosa, já que Tuka tinha uma vantagem. Ele disse que no momento em que Tuka sacasse a espada, a luta terminaria e Shizuku perderia, então ela estava tentando evitar isso. No momento seguinte, Shizuku atacou Tuka com sua habilidade de água, congelando completamente o ringue, mas Tuka desviou e igualou seus ataques. Ambas as garotas continuaram a lutar com Shizuku, usando seu gelo, e Tuka contra-atacando com seu raio. Eventualmente, Shizuku imobilizou Tuka usando gelo e tentou derrotá-la, mas Tuka bloqueou. Enquanto se encaravam, Tuka de repente avançou em direção a Shizuku, que mal conseguiu bloquear o ataque. Isso a deixou desorientada por um tempo, enquanto se perguntava se seus olhos estavam pregando peças nela. Tuka se moveu novamente e conseguiu atingir Shizuku com um golpe de raio, mas revelou-se ser um clone. No entanto, Shizuku não saiu ilesa, pois o ataque de Tuka arranhou seu braço. À medida que a batalha continuava, Shizuku começou a se defender em vez de atacar, e o público também percebeu que ela estava se movendo mais devagar do que antes. Quando Ikki tentou explicar para os outros, Seikyo apareceu ao lado deles e disse que Tuka estava usando uma técnica antiga de artes marciais chamada Nukiashi. Ela disse que era uma combinação de respiração e passos, e mostrou um exemplo ao aparecer de repente atrás de Stella e agarrá-la. Tramas. O presidente também chegou e disse que não havia como Shizuku derrotar Tuka, mas Ikki disse que ela poderia se tivesse uma carta na manga. Ao ouvir suas palavras, Stella gritou palavras de encorajamento para Shizuku, que só as aceitou porque queria se tornar uma cavaleira como Stella. Ela então começou a atacar Tuka com seus poderes de gelo novamente, mas Tuka conseguiu evitar ser atingida antes de golpear Shizuku. Mais uma vez, ela percebeu que era outro clone, e se viu lutando contra vários clones ao mesmo tempo. Shizuku então aproveitou a chance para criar uma névoa e tentou tirar Tuka de ação, mas Tuka percebeu seu ataque. Antes que Shizuku pudesse reagir, Tuka sacou sua espada e desferiu o golpe final em Shizuku. Vai querer. Quando Shizuku acordou, ela estava na clínica, e Ikki, Stella e Alice estavam com ela, mas ela pediu que saíssem. Ikki e Stella fizeram o que ela pediu, mas Alice ficou e disse a Shizuku que ela não precisava agir de maneira durona na frente dele enquanto a abraçava. Enquanto isso, a notícia da derrota de Shizuku chegou ao seu pai e ele deu permissão ao Gordo de Chapéu para fazer o que quisesse. Alguns dias depois, após Stella vencer sua 14ª luta, ela e Ikki foram dar um passeio, e enquanto se beijavam, não tinham ideia de que alguém estava tirando fotos deles. Mais tarde, a presidente chamou Ikki ao seu escritório e informou que a casa, um dos homens de seu pai, estava bisbilhotando pela escola. Ikki disse que tinha certeza de que o homem não estava agindo sob as ordens de seu pai, e disse que o velho astuto sempre o odiou. A diretora pediu que ele continuasse com seus afazeres e disse que faria tudo ao seu alcance para protegê-lo. Ao sair do escritório dela, ele se encontrou com Stella e juntos foram ao escritório do conselho estudantil para se encontrar com membros. Juntos todos foram a um orfanato, e enquanto Stella e os outros brincavam com as crianças, Ikki ajudou Toka e Misoji a preparar o almoço. Enquanto conversavam, ela lhe contou que sua habilidade lhe permitia ler o estado de seu oponente. Mente, o que apenas significava que ela estava bem ciente dos movimentos de Shizuku, mas havia dado a ela uma chance de se provar. Antes do almoço ser servido, Misogi disse a Ikki que a fonte do poder de Toka eram aqueles ao seu redor, o que o fez respeitá-la ainda mais. Naquela noite, quando ele e Stella voltaram vivos para a escola, Shizuku e Kagami os encontraram na parada de ônibus e mostraram a eles o artigo publicado sobre eles. Stella leu e descobriu que estava cheio de mentiras sobre Ikki. Antes que pudessem decidir o que fazer, um carro parou ao lado deles e a casa saiu. Ele disse a Ikki para ir com ele, pois uma investigação seria realizada sobre o problema com Stella. Stella tentou protestar, mas Ikki a assegurou que estaria bem e entrou no carro com a casa, sem saber que ficaria longe por muito tempo. Na sede da Federação dos Cavaleiros Mágicos, Ikki foi acusado de ter relações imorais com Stella. Ikki disse-lhes que ele e Stella estavam em um relacionamento porque se amavam, mas isso não os impediu de colocá-lo em julgamento todos os dias, acusando-o de coisas que ele não havia feito. Stella continuou vencendo suas partidas de seleção e Ikki também tinha permissão para fazer isso na cela. Alguns dias após sua prisão injusta, Stella e os outros estavam conversando no refeitório. Quando Stella começou a se culpar pela situação de Ikki, Shizuku a atingiu com um jato de água. Ela disse a Stella que, se ela fosse entender que Ikki estava tentando protegê-la, ela a perdoaria. Isso fez Stella lembrar do que Ikki lhe havia dito no chalé na montanha, então ela decidiu continuar trabalhando na promessa deles. Ela até pediu que Yuri colocasse uma mecha de seu cabelo no bolso dele quando foi oficializar sua luta.
Mais tarde, Ikki solicitou que o deixassem falar com seu pai para explicar sua situação. No entanto, quando ficou diante do homem, foi informado para não fazer nada, pois nunca acreditaram que ele se tornaria algo. Foi nesse momento que Ikki percebeu que seu pai estava no páreo para o pior pai de anime da história. As palavras de seu pai o fizeram perceber que ele não valia o tempo deles e isso partiu seu coração. Após sua partida final de seleção, a casa informou-o que seu último oponente seria Toka, e disse que se ele perdesse, desistiria de seu sonho bobo de se tornar um cavaleiro. No dia das partidas da seleção final, foi descoberto que Ikki não estava em lugar nenhum, então o presidente perguntou à casa o que aconteceu. A casa afirmou que Ikki já tinha saído quando ele enviou algumas pessoas para buscá-lo. Ele disse-lhes para não se preocuparem, pois tinha certeza de que ele chegaria mais cedo ou mais tarde, mas disse que não podia ter certeza,